Seja bem-vindo mais uma vez. Vamos então à aula de número 2, formas de batismos. Vamos lá. A Igreja Metodista reconhece como válido 3 formas de batismo: aspersão, derramamento e imersão. Aspersão, como é? Aspersão é pegar um pouco d'água, molhar a mão e falar assim: te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, jogando um pouco de água na pessoa. Derramamento é derramando água sobre a cabeça da pessoa que vai tomar sobre o corpo, dizendo: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o batismo por imersão é o mais popular. A maioria das pessoas praticam, a maioria das pessoas hoje em dia conhecem, que é: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, submergindo a pessoa com água, na água. Diversas denominações entendem que apenas o batismo por imersão e no rio é válido. Porém, nós sabemos que o povo de Deus não tinha rios no deserto. Lembra que eu falei da purificação com água? Então não tinha rio no deserto. O povo tinha que se banhar e tinham que dar o jeito deles, não é? E mesmo o Rio Jordão, na época que João Batista batizava o povo, esperando a vinda do reino de Deus e o Messias e Jesus Cristo, o Rio Jordão não era tão fundo assim. Às vezes as pessoas confundem o Rio Jordão com os rios que tem aqui no Brasil. Os rios que tem em Minas Gerais, aqui no Rio de Janeiro, são rios grandes, fortes, profundos, dá até para navegar. As pessoas confundem aquela realidade daquele tempo com a realidade de hoje. Então, muitas vezes, a água batia no joelho e não tinha como submergir, não é verdade? Então, não podemos comparar realidades diferentes. Não dá para comparar. Cada época tem sua realidade, cada país tem sua realidade. Então, a época do povo no deserto era uma realidade, a época de João Batista era outra realidade, a época de Jesus outra, e a que nós temos hoje é muito diferente, E nós ainda precisamos considerar que a vida é dinâmica. Existem muitas situações que podem surgir. Existem muitas situações que podem aparecer no nosso dia a dia e nos forçar a agir de determinadas maneiras. Quer um exemplo? Um exemplo bíblico? Atos 9, do versículo de 10 até o 19. Mostra que o Paulo, que na época se chamava Saulo, ele sendo batizado. E se você examinar as escrituras nesse texto que eu acabei de falar, Atos 9, do 10 ao 19, você vai perceber que Saulo foi batizado em casa. Ele estava cego e foi batizado em casa. Inclusive, a Bíblia dá o endereço onde ele estava. Deus, quando se revela a Ananias, ele fala: vai à casa que está na rua chamada Direita. Você vai encontrar Saulo, ele está orando. Você vai batizar ele. E é interessante que esse homem ficou com medo, falou: eu conheço Saulo, é um homem perigoso, todas as coisas. Pode ir lá, porque é um vaso escolhido, que eu tenho escolhido. Então, Saulo foi batizado em casa, não é? E existem muitas situações que acabam nos obrigando a agir de determinadas formas. Então, a Igreja Metodista, ela não determina dessa forma, só pode ser no rio. Ela não determina isso, porque a vida é dinâmica. Eu quero dar um testemunho muito importante, muito lindo que aconteceu conosco no ano passado, em 2024. No 1º de maio de 2024, nós estávamos lá na rua Santa Terezinha, trabalhando ali no Dia do Legado, quando uma mulher, ela jazia em casa de câncer, estava com câncer terminal, não conseguia se levantar da cama, porque o câncer, como eu falei, era terminal, e ela solicitou o batismo. Olha que coisa tremenda. Ela disse que cria em Jesus Cristo e sabia que tinha pouco tempo de vida, de fato ela tinha pouco tempo de vida, e ela solicitou que fosse batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o que nós tínhamos para fazer? Como nós iríamos proceder? Imagina se eu, como pastor, exigisse que aquela mulher fosse levada até um rio. Como eu iria fazer? Sabe o que nós fizemos? Pegamos uma bacia com água, respeitosamente, levamos a igreja até aquela mulher e a batizamos por derramamento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi algo maravilhoso, tremendo. O Espírito Santo se manifestou naquele lugar.
Foi tremendo aquele batismo, sabe? Na semana seguinte, eu levei Santa Ceia para aquela mulher, ministrei a Santa Ceia para ela, e tempos depois, ela veio a falecer. Ela veio a falecer. Mas é interessante que o nosso coração ele fica confortado, o coração de toda a família foi confortado, porque ela foi recolhida pelo Senhor. Foi recolhida pelo Senhor. Então nós temos esse testemunho prático, né? Batizei em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo por derramamento. Ali foi um derramar não só de água, mas do Espírito Santo naquele lugar. Tocou toda a comunidade. É interessante que naquela situação havia alguns jovens que tinham dúvidas sobre isso. Então nós praticamos o batismo ali, eles viram o poder de Deus se manifestar. E como eu disse, a Igreja Metodista, ela pratica 3 formas de batismo: aspersão, derramamento e imersão, visando a dinâmica da vida. Eu ainda não sei, você vai escolher a forma que você quer ser batizada, mas o importante é que seja batizado com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com Jesus ali presente, com o Senhor ali presente, né? Nos presenteando também com a sua presença naquele lugar. E assim que a Igreja Metodista pensa, respeitamos quem pensa diferente. Mas é assim que nós agimos e procedemos. Ok? Formas de batismo: aspersão, derramamento e imersão. Até a próxima aula, quando nós vamos tocar num tema, falar sobre um tema muito interessante, que é o batismo de crianças. Igreja Metodista batiza criança? Sim, batiza crianças. Até lá! Não perca essa aula. Será muito importante e muito interessante.